O que precisa ser corrigido quando você toma remédios para a ereção para que eles funcionem direito? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos falar a respeito como você pode extrair o melhor funcionamento dos remédios para a ereção, tomando eles do jeito certo e o que pode ser corrigido numa hora dessas. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Nesse vídeo, a gente vai fazer uma espécie de tutorial, uma coisa extremamente assertiva, para que você corrija o jeito que você está tomando os remédios para a ereção, para que eles funcionem da melhor maneira possível. Para que muitas vezes não aconteça o que a gente vê algumas vezes, dos pacientes falarem que os remédios para a ereção não funcionam, quando na verdade eles estão sendo tomados da maneira incorreta. E isso vai ajudar você a corrigir o jeito que você usa esses medicamentos, e eu tenho certeza que seguindo essas dicas, você vai melhorar o resultado ao utilizar esses medicamentos para a ereção. E isso que a gente vai falar serve para todos eles, tanto a tadalafila, sildenafila, vardenafila, dentre outros. Então o que a gente fala primeiro, pessoal? Qual que é a primeira coisa que você talvez tenha feito de maneira errada e que precisa corrigir para avaliar o resultado real do remédio para a ereção? Muitas vezes você não utilizou as vezes que deveria. Como assim? Muitos homens, eles acabam utilizando os remédios uma, duas vezes, e às vezes por estarem ansiosos, por estarem preocupados, por estarem sem confiança, o remédio para a ereção acaba não funcionando. Bastaria que eles utilizassem mais vezes, que eles estivessem mais tranquilos em outras oportunidades da relação sexual, para que o medicamento para a ereção tivesse aquele efeito pleno que ele tanto gostaria. Por isso a gente recomenda que pelo menos antes de dizer que não funcionou, você tenta de 6 a 8 vezes utilizar esse remédio para você falar que realmente ele não teve o efeito que você queria. Por isso insiste mais um pouco, tenta utilizar mais vezes para você verificar se realmente ele não está funcionando. Outra coisa que a gente tem que corrigir para você ter o melhor efeito desses remédios é você ter um grau de estimulação sexual apropriado, ok? Muitas vezes os homens, eles estão, como eu falei antes, estão preocupados, estão ansiosos, tem aquela pressão em cima deles para ter uma boa relação sexual, e essa situação emocional desses homens impede que eles atinjam um grau de excitação máximo. E a gente sabe que para esses medicamentos funcionarem bem, eles precisam que aconteça nas terminações nervosas que levam aquele estímulo sexual para o pênis, a liberação de um óxido nítrico de maneira suficiente. E se você não tem um grau de excitação adequado, esse óxido nítrico não é liberado de maneira suficiente e não vai desencadear aquela reação de vasodilatação dos vasos sanguíneos do pênis, que facilita a chegada de sangue nesse órgão, e por isso você não vai ter uma boa ereção. Logo, há necessidade de você ter um grau de estimulação sexual adequado, uma boa excitação sexual. Isso pode ser conseguido através de preliminares, você está num ambiente tranquilo, está com uma parceira que você conheça, um clima legal, que eu tenho certeza que você, obtendo um grau de excitação apropriado, o remédio para a ereção vai funcionar muito melhor numa hora dessas. Outra coisa que precisa ser corrigida é aquela afobação que alguns homens têm, pessoal, de querer já tomar o remédio e imediatamente ter a relação sexual logo na sequência. Porque a gente sabe que esses remédios precisam de um tempinho para eles começarem a ter o efeito. Você não pode tomar o remédio simplesmente
e dali 2, 3 minutos já querer ter relação sexual, porque não deu tempo de ele ser absorvido pelo teu corpo para que ele começasse a circular no teu sangue e atingisse o pênis para ter o resultado que você gostaria. Por isso que nessa hora a gente pede uma certa programação. A gente pede que você aguarde um pouquinho. Na boa parte dos casos, todos esses medicamentos, a partir de 30, 40 minutos, cerca de 1 hora, você já vai ter uma absorção completa deles e com certeza eles já vão estar agindo na região do pênis, porque eles já estarão completamente absorvidos e estarão circulando no seu sangue. Agora, se você toma o remédio e já quer ter relação sexual, provavelmente você não vai ter absorvido ele e vai ter uma relação sexual insatisfatória, e não é porque o remédio não funciona, é porque você não esperou o tempo necessário, você foi muito afobado e quis ter essa relação sexual logo na sequência. Por isso que a gente pede um pouquinho de calma numa situação dessas. E a outra coisa que às vezes precisa ser corrigida é que você não deve ter a interferência de algumas coisas antes de você tomar esses medicamentos. Por exemplo, você não deve fazer refeições pesadas, tipo muito gordurosas, ou você não deve exagerar no consumo de bebidas alcoólicas antes de tomar esses medicamentos, porque a gente sabe que alguns deles, tipo a vardenafila e a sildenafila, sofrem uma interferência muito grande na sua absorção quando você você ingere alimentos muito gordurosos e ingere também bebidas alcoólicas numa hora dessas. Por isso que a gente pede também um pouco de parcimônia, um pouco você não exagerar na dose dos alimentos, não comer demais e nem exagerar na bebida alcoólica antes de tomar esses medicamentos. Sugestão numa hora dessa, se você sabe que vai ter uma relação sexual, que você ingira antes esse remédio para ereção, janta tranquilo, que vai durar ali, toma alguma bebidinha alcoólica um pouquinho depois que você ingeriu, dá tempo do remédio ser absorvido, e dali 1 horinha, 1 horinha e meia, o remédio vai estar circulando aí no teu corpo, você vai ter uma relação sexual bem legal numa situação dessas. Por isso que às vezes é culpa um pouco da gente, a gente esquece de comentar com vocês essas pequenas coisas, mas que fazem toda a diferença numa hora dessas. Muitas vezes você joga fora uma excelente alternativa de tratamento para disfunção erétil, que são esses medicamentos tomados por via oral para ereção, simplesmente pelo fato de estar fazendo o uso errado deles. E aí a gente faz com que você, tomando eles do jeito correto, eles funcionem da melhor maneira possível. Então essas dicas tenho certeza que vão ajudar você muito a fazer com que esses remédios para ereção funcionem adequadamente na hora da relação sexual. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.